Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, Senhor, e me conhece. Farol. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Xaranana. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e ler a palavra do Senhor, a mensagem de hoje. A mensagem de hoje tem como título Sobrevivendo no Deserto. E se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, do primeiro versículo até o 13º versículo, que conta da tentação de Cristo no deserto. E este é um sermão expositivo, portanto nós iremos ler todos os versículos e vamos falar a respeito de quase todos eles. Amém? Amém. Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Eu queria dizer que nas melhores traduções é esta pedra, no singular, não são estas pedras. Seria uma pedra, indicando até que talvez ele tivesse pego uma pedra e mostrado para ele, estendido uma pedra. O teólogo Fritz, o nome dele é difícil falar, ele é alemão. Fritz, quase que Heinecke, mas não é Heinecke, né? É Hienecke, acho que é Hienecke. Fritz Hienecke. Ele acredita ser esse o caso, que o diabo tem estendido, né? Eu pesquisei num comentário sobre o Evangelho de Lucas, e é da opinião dele, de muitas pessoas, que ele tivesse estendido até uma pedra e dito para ele, transforma essa pedra em pão, né? Continuando aí. Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Ou seja, fez diante dele surgir todos os reinos do mundo, né, numa tela widescreen, bem grande, todos os reinos se passaram na frente de Jesus. É brincadeira, viu, gente? Não havia essa tecnologia. Talvez coisas que a gente não saiba, né? E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Se você se prostrar, me adorar, tudo isso que você está vendo vai ser seu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem. O 10 diz o seguinte, que te sustenham as mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. O 11, e Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, agora o 13, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Meus amados, como eu disse para vocês, o título de hoje é Sobrevivendo no Deserto. Queria rapidamente dizer o seguinte, que é comum, né, no evangeliquez usual, a gente dizer, né, até por referência bíblica, que estou passando por um vento, né? Outros dizem, então, estou num deserto, estou num vale, né? Momentos da vida em que a gente se encontra em xeque, passando por dificuldade financeira, dificuldade no casamento, na vida profissional,
né? A vida, existencialmente, ela possui um labirinto, às vezes, enorme. E a gente não consegue passar, muitas vezes, por esse labirinto. O que eu quero dizer é o seguinte: o texto de hoje, que eu li, é o texto em que Jesus teve que ser provado e tentado mesmo pelo diabo no deserto, após ter sido confirmado por Deus, pelo próprio Deus, como seu filho, no batismo. Foi batizado no Jordão, apareceu um Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e Deus disse do céu: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Foi uma declaração pública de Deus, uma declaração de amor de Deus, quando Jesus cumpriu a lei ao deixar que João Batista o batizasse. João falou: olha, mas eu que precisaria ser batizado por você. Ele falou: não, deixa estar, né? Para que se cumpra toda a lei, isso acerca de mim foi dito. E João ali batizou Jesus para o cumprimento da lei. E o que nós aprendemos com isso é que Jesus, depois de ter sido batizado e ter sido publicamente, né, elogiado por seu Pai, ele vai para o deserto da Judéia, para onde a maioria dos teólogos creem que Jesus Cristo foi, é o deserto da Judéia, era mais próximo do local onde ele estava, e é provavelmente o deserto aqui esse texto se refere. Não vou ter a arrogância de dizer que certamente foi ali, mas eu vou dizer que provavelmente foi esse o lugar que Jesus foi tentado pelo diabo, o deserto da Judéia. O primeiro versículo diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: cheio do Espírito Santo. Jesus tinha tido, como eu acabei de narrar, um momento maravilhoso com Deus e foi para o deserto. É uma outra história quando você entra no deserto cheio do Espírito Santo. Tem muita gente encarando as lutas da vida sem Deus do lado. Sem estar bem com Deus, sem estar num momento de intimidade legal com Deus. Pastor, mas quando a luta vem, nem sempre dá para... Olha aqui, veja bem. O deserto não é o meu lugar mais recomendado para se buscar o Espírito Santo, mas é imprescindível que esteja cheio do Espírito Santo ou presente com o Espírito Santo no deserto. Nós estamos falando de vida ou morte. Então, eu queria dizer para você uma coisa: existem desertos pelos quais a gente tem que passar. Você não tem que gostar do deserto. Você não tem que amar o deserto. Você tem que entender que, às vezes, para construir o caráter, tem desertos necessários nessa vida. Não é incomum, nem raro, encontrar pessoas que hoje estão bem financeiramente porque tiveram uma infância muito pobre. Onde você mais apanha, onde você mais endurece. Então, às vezes, Deus quer construir o caráter, Deus precisa de desertos para fazer isso. Pastor, mas Deus manda o diabo? Não, o diabo, ele sem vergonha e se aproveita desses momentos de construção de caráter. E ele está fazendo o papel dele, viu, querido? Não faça esse beicinho, não. O diabo está fazendo o papel dele, perturbar você. Você que muitas vezes não está fazendo o seu. Buscar o Espírito Santo e se preparar para atravessar o deserto, né, cheio do Espírito Santo. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Eu queria dizer o seguinte: Jesus ficou 40 dias sem comer, sendo perturbado pelo diabo. Não são apenas 40 dias de privação. É 40 dias de privação e de perturbação. O texto diz que ele estava com fome. Todo o deserto é terrível. Até o deserto de Jesus foi terrível. Então, é importante que você entenda que todo mundo passa por privação e dificuldade. Não é o que você está passando, amado. É como você está passando. É disso que nós precisamos começar a falar. Como é que você está passando nos momentos difíceis da tua vida? Nos momentos de chuva? Nos teus desertos existenciais? Como você tem atravessado esses desertos? Isso é que é importante. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. O diabo tenta Jesus naquilo que ele mais queria e no que lhe era mais urgente. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Você pensa que o diabo é burro. Se você está num relacionamento, saiu desse relacionamento afetivamente fragilizado, o diabo vai primeiro atacar na tua autoestima. Olha bem, querido, primeiro da tua autoestima. Porque ele sabe que é onde você está mais fragilizado. Então, a primeira coisa que o diabo fez, ele está 40 dias sem comer. Pegou uma pedra, né, e agora eu estou divagando, me perdoe, liberdade, Eclesiastes de fazê-lo, talvez até com formato de pão, para tentar dizer aqui, ó, esse pedrão aqui, você não é o Filho de Deus? Transforma em pão. Quantas vezes, olhe para mim, querido, você não é tentado a dizer isso? Em nome de Jesus, eu não aceito essa pobreza. Pastor, mas isso aí é bíblico. Quando você achar essa Bíblia, empresta ela para mim.
Jesus Cristo falou que onde tiver o tesouro de um homem, ali está o seu coração. Então, você, talvez por suas poucas posses, tem muito mais facilidade de colocar o seu coração em Deus do que alguém que está preso à sua riqueza material. Mas talvez você é alguém que é tentado pelo diabo a dizer: eu não aceito isso. Por que Jesus não disse isso? Por que Jesus não disse: eu não aceito estar com fome aqui nesse deserto? Eu sou filho de Deus, rapaz. Eu ordeno agora que o céu se abre e caia. Jesus Cristo entendeu que Deus que estava tratando com ele, que era um momento importante para o ministério dele, que naquele momento a carne dele talvez estivesse passando privações, mas ele estava aprendendo e meditando sobre coisas que ele precisava meditar. E o deserto é um lugar bom para isso. Que é isso, pastor? Quando as coisas que ocupam nossos dias e nosso tempo se afastam, e no período de estio você pensa estar passando necessidade, é nesse tempo que Deus encontra para poder falar contigo. Porque em dias normais você está sempre muito ocupado. Às vezes você está desempregado e está me ouvindo hoje, eu quero dizer, talvez agora que está desempregado você tenha mais tempo para orar. E Deus possa falar com você. Mas o diabo tenta, né? Num golpe baixo e naquilo que era mais urgente a Jesus. Se você está desempregado, por exemplo, como você tem, vai ser dinheiro. Uma forma fácil de ganhar um dinheirinho por fora. Ou talvez vai ser um emprego que você sabe que vai te pedir de ir ao culto. E você vai pegar esse primeiro emprego, você tem o seu primeiro compromisso com a sua família. Não. Seu primeiro compromisso é com Deus. Depois vem a sua família. Pastor, a família é importante. A Bíblia diz que o crente que não cuida dos seus, e principalmente os da sua família, é pior que o infiel. É pior que o ímpio. Mas não quer dizer que ninguém neste mundo deve estar acima de Deus para você. E se Deus quer falar com você, você tem que querer ouvi-lo. O diabo vai, leva Jesus para um lugar elevado e diz para ele: tá vendo? Todos esses reinos me foram entregues. Tudo é meu, eu dou a quem eu quero. E às vezes você esquece que você é filho de Deus e que seu pai é dono de tudo. E você fica aceitando os modos do diabo quando tem um banquete de Deus. Ele tentou Jesus no que é mais urgente. Não funcionou, ele o tentou naquilo que é mais comum ao ser humano: ambição. Tem gente abandonando o evangelho por causa de um evangelho que lhe serve a essa concupiscência comum, a ambição. Ele quer ir na igreja onde o pastor diz que ele vai ter mais dinheiro, que vai conseguir um carro novo. E ele quer isso rápido. Ele quer que Deus diga isso para ele, que o pastor confirme, corrobore essa promessa, e que todo culto o pastor ministre essa vitória. E às vezes ele está na igreja já faz 3 anos, o pastor ministrando, agora ele comprou o carro. E ele nem se toca que se ele estivesse trabalhando há 3 anos, mesmo sendo naquela igreja, agora ele compraria o carro, depois de 3 anos de trabalho. Mas o diabo gosta de nos tentar para barganhar com Deus. Olha, eu posso te dar tudo isso porque é meu, se você me adorar, se você fizer o que eu gosto, o que eu quero, se você me servir. Pastor, eu nunca serviria o diabo. Fique atento, meu nome de Jesus, para que Deus fale no teu coração. Pastor, eu nunca, jamais serviria o diabo. Nunca. Querido, eu quero te dizer que há muitas maneiras de você servir o diabo. Você pode ver que o diabo, quase todas as tentações aqui, ele usou textos bíblicos para tentar se passar por Deus. Quando você abandona o evangelho original, o evangelho da cruz, o evangelho apostólico, o evangelho primeiro, que te foi anunciado, para procurar um evangelho que, sobretudo, sublime riquezas e facilidades, e uma vida utopicamente fácil, você está adorando, sim, a Satanás. Levou também a Jerusalém, pôs sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui. Não é verdade? Que está escrito na palavra de Deus que ele enviará anjos que te sustentarão para que não tropece com o teu pé em alguma pedra, citando a Bíblia. Então a tentação é: joga-te daqui para baixo. O diabo tentou Jesus a testar o amor e o cuidado de Deus por ele. Você talvez seja alguém que esteja passando por isso. A luta já faz muito tempo. Você ainda está em aflição. 40 dias. Gente, é fome demais para se passar. Porque ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Jesus não se transfigurou de homem, mudou sua forma para poder nos enganar. Não, ele veio aqui vencer, para mostrar para mim e para você, que cada um de vocês, Daniel, Aparecido, Bruno, a cada um, pastor Elide, para dizer para você: olha, é possível sim vencer o mundo.
é muito comum o diabo querer testar a sua crença. A sua crença em Deus. É comum uma pessoa desesperada se agarrar à primeira palavra que escuta e dizer que é Deus. Por isso que o diabo faz tanta questão de usar, às vezes, a própria Bíblia para confundir você. Porque você vai ouvir e falar, opa, é de Deus. Já viu aquele irmão que está passando por uma dificuldade financeira? Olha para mim em nome de Jesus. O irmão está passando por uma dificuldade financeira, aí ele encontra, né, aquela carteira no chão. Pastor, mas a carteira estava jogada no chão. Sim, mas na carteira tem documento, tem o nome, endereço da pessoa. Você pode, como um bom cristão, ir até a casa da pessoa, ou na pior das hipóteses, eu não faria isso, não colocar na agência do correio, ou levar uma delegacia, enfim. Você pode devolver essa carteira sem botar a mão em nada. Nós vemos na mídia aí, gente que nem cristão é, e que encontra a mala com muito valor dentro, e devolveu para o dono, e o moço ficou assustado. Ainda tem gente honesta. E nós sabemos que a maioria dos cristãos, muitos não fariam isso. E às vezes o trocador dá um troco a mais, o cara fica quieto. Eu não. Tem vez que eu dou, ele me dá o troco. É de Deus. Ô, dó. Foi Deus que providenciou. Eu me lembro que uma vez, vou contar a história de quando a gente fundou a igreja, lá nos primórdios, quando chegou aqui em Resende. Tinha um tempo que a gente não estava tendo condição de comprar as coisas, né, como a gente gostaria nas compras. E eu me lembro da gente ir no balcão do mercado e pensar que vai comprar porque tinha pouquinho dinheiro, né? E isso acontece às vezes, né? Acontece com todo mundo. Ah, pastor, eu não tenho dificuldade com compra, eu passo aperto financeiro em outras áreas. Sim, mas acontece. E eu louvo a Deus por ter passado por esse momento sem ter perdido nem a minha fé, nem o meu foco. Amém? São duas coisas diferentes, importantes. Eu me lembro também que um dia botaram por engano, dentro da minha compra, uma peça de alcatra, assim, não sei de alcatra, uma peça de carne cara. E quando eu cheguei em casa, nós começamos a desembrulhar, que eu botei em cima da pia, minha esposa olhou, e quem me conhece sabe que eu não gosto de carne, nem um pouco, eu não gosto, então. Não vou dizer para vocês que eu não como, mas eu não gosto muito de carne. Com esse corpinho de bailarina espanhol, eu detesto carne. Que eu olhei aquela carne, eu me abracei com a carne e saí correndo para a porta da frente. E ela falou, calma. Vrum, vazei. Cheguei no mercado suado, assustado. Cara, o que foi? Essa carne não é minha. E muita gente não entendeu. Eu não queria que o meu eu, né, o meu eu carnal tivesse tempo de acreditar em qualquer mentira que o diabo tem para me contar. Não é meu, então não é presente de Deus. Se Deus quiser me dar um presente, Ele manda esse presente de vias normais. No dia seguinte, era domingo, e nós iríamos comer arroz, feijão e alguma coisa que tivesse. Nós íamos passar fome, graças a Deus. E minha irmã chega na minha casa, uma das irmãs da igreja. Ah, pastor, me convidei para almoçar na sua casa. Olha uma vergonha. Agora não tem comida, tem visita. E ela veio com uma embalagem e tinha uma peça de carne dentro. Ela falou, trouxe aqui a carne. A mistura, vocês têm o resto aí. Aleluia. Era exatamente o mesmo peso e o mesmo tipo de carne. Nós comemos e sobrou a semana toda. Não acredite nas mentiras que o diabo conta, nas tentações do diabo, porque o diabo gosta de se fazer passar por Deus. Deus não precisa que você transgrida mandamento algum para te abençoar. Deus não precisa. Eu posso ouvir um amém, irmão? Amém. Eu quero falar uma frase que eu quero que fique no seu coração. Escute o que eu vou falar. Eu vou falar e depois você vai repetir ela comigo. Primeiro você vai ouvir, que é para o seu coração gravar. No deserto, não duvide das suas crenças, duvide das suas dúvidas. Eu vou repetir, você vai ouvir. No deserto, não duvide das suas crenças, duvide das suas dúvidas. Por que antes de entrar no deserto você não tinha essas dúvidas e agora você tem? Quer dizer que quando as coisas ficam difíceis, sua fé diminui? Não. No deserto, não duvide das suas crenças. Deus é o mesmo. Tudo está no mesmo lugar. Você que está passando por um lugar diferente. O deserto é quente porque o deserto é quente. O que você tem que se perguntar é por que você foi parar aí. E não por que o deserto é quente. O deserto é deserto porque se tivesse coisas lá não seria um lugar deserto. Pergunte-se por que você está no deserto e não por que o deserto é quente. Então, no deserto, olhe para mim, não duvide das suas crenças. Duvide das suas dúvidas.
Agora você vai repetir comigo. Diga: no deserto. No deserto. Não duvide das suas crenças. Não duvide das suas crenças. Duvide das suas dúvidas. Duvide das suas dúvidas. Agora eu quero falar das respostas de Jesus. Jesus deu respostas diferenciadas para várias tentações do diabo. Eu vou falar de todas as respostas. Na primeira passagem, que foi do versículo 3, Jesus respondeu o seguinte: está escrito. Amém? Na passagem do versículo 7, quando ele foi tentado, que o diabo pediu que ele se ajoelhasse, que o adorasse, e aí ele daria tudo para ele, tentando assim a cobiça e a ambição de Jesus, ele respondeu com uma outra frase, muito mais original. Ele disse: está escrito. E citou a Bíblia. No versículo 10, respondendo à tentação do versículo 9, ele disse: está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Apesar do cansaço mental e físico, do desconforto do deserto, da perturbação constante de Satanás, da fome, Jesus Cristo conseguiu vencer as tentações que surgiram no deserto. Em todas pelas quais passou, usou apenas uma arma. Apesar do seu caráter divino, Jesus era Deus, amém? De seu Filho de Deus, ele usou uma arma que está ao alcance de todos nós. A arma mais eficaz em qualquer deserto. A Bíblia, a Palavra de Deus. Essa é a arma recomendada por Jesus. A Palavra de Deus, a Bíblia. Se você é alguém que quer apegado à Palavra, acredite, você passa qualquer deserto. Porque a Palavra de Deus pode te ajudar a vencer todas essas tentações. Você não precisa de outra ferramenta, arma, de outro apetrecho que não seja a Bíblia. E aqui eu quero fazer um desafio àqueles que comumente são seduzidos por novas teologias e pensamentos. Eu quero dizer que não há nova unção, e nem há novo poder, e nem novo testemunho maior que o que Jesus Cristo deu. Ele passou pelo deserto usando apenas a Bíblia, e é apenas a Bíblia que você precisa usar para vencer as tentações e as dificuldades da sua vida. A frase que não quer calar e que vai incomodar a sua alma quando você se sentir tentado a lançar mãos de fantasias humanas para tentar vencer as lutas que devem ser vencidas com a leitura da Palavra de Deus, é essa frase aqui. Ela vai atormentar você, perturbar você. No melhor sentido da frase, ela vai perturbar você. Essa frase é a seguinte: se foi suficiente para o deserto de Jesus, será para o seu. Então, se ele conseguiu vencer o deserto dele, usando apenas a Bíblia, você consegue vencer o seu. Amém. Se foi suficiente para o deserto dele, será para o seu. E essa frase lhe incomodará, acredite em mim. Para seu próprio bem espiritual, essa frase lhe incomodará. Nada mais que a Bíblia. Como diziam os reformadores, e eu quero reafirmar, só a Escritura. Só a Escritura. Só a Bíblia. Não precisa de poderes místicos, e de pregações místicas, e de pensamentos místicos humanos. Só a Bíblia vai te fazer atravessar qualquer deserto e vencer qualquer inimigo que lhe queira tentar ou perturbar. Ainda que seja o próprio Satanás, está aprovado. Esse método foi bastante testado, viu, creio? Talvez você seja alguém que tem o hábito de ler a Bíblia diariamente e mesmo assim não esteja conseguindo vencer esse deserto. É importante entender que Jesus tinha uma compreensão total das Escrituras. Olha para mim, Jesus Cristo tinha uma compreensão total das Escrituras. Mas você, pastor, lê a Bíblia todo dia, eu abro um Salmo 91 e leio. Sim, mas se você não tem a compreensão que Jesus tinha, se você não faz isso de acordo com alguns critérios que eu vou passar aqui, aí está talvez o problema, pelo qual você não vence o deserto nem o seu tentador. O que ele tinha que nós não temos? Bem, façamos uma lista. Deserto, confere. Quem é que nunca teve um deserto existencial ou espiritual? Tentações. Pastor, essa confere muito. Essa tem bastante, pastor. Essa aí, pastor, tem um saco cheio, se você quiser. Privações. Pastor, ó, privações. Só pode ficar tranquilo, né? Que até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo não vai faltar privações. A palavra de Deus. Bom, se você é alguém que tem o hábito de ler a Bíblia, confere. O Espírito Santo. Se você é alguém que gosta de orar e alguém que tem seus momentos de intimidade, seus momentos de devocional com Deus diário, confere.
E aí eu queria fazer o seguinte, antes de nós continuarmos com essa lista, antes de nós chegarmos no sexto dessa lista. Se você não possui os dois últimos itens que eu citei, se você não é alguém que lê regularmente a Bíblia, e nem tem o hábito de orar regularmente, então eu peço a você que pare essa mensagem, ainda que esteja vendo no YouTube, ou pelo site da igreja, ponha a sua vida no altar, volte a ler a palavra do Senhor regularmente, a orar, e depois prossiga nessa lista. Marque o vídeo nos favoritos. E continue outro dia. Você não pode seguir com essa lista. Sexto tópico. Compreensão das Escrituras. A maioria de nós não a tem. E aí talvez esteja o X da questão. Por que o deserto consegue ser tão terrível? Por que o deserto consegue ser tão ameaçador? Porque nós temos quase tudo. Só não temos o mais importante. Está escrito assim lá em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que foi para o Pai, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele não só vai ensinar as Escrituras para você, mas ele vai fazer você lembrar delas. Pastor, você sabia que eu leio a Bíblia e não consigo lembrar depois? Ora, porque o Espírito Santo, segundo está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, ele te fará lembrar. Vai trazer a palavra de Deus à sua memória. Então, antes de ler a Bíblia, ore. Ore antes de ler a Bíblia. É impossível compreender um livro se você não consultar o autor. Pastor, eu leio muitos livros que eu nem conheço o autor. Eu consigo entender esse livro. Sim. E quando você diz entender, e quando você diz compreender, nem sempre você está querendo dizer entender e compreender que a Bíblia quer dizer. A Bíblia é um livro para a vida e para o além-morte. A Bíblia é um livro para se ler e se ter para todo sempre. Está dentro de você e em você. São as palavras do próprio Deus para mim. Então eu não posso me arriscar a ter um entendimento da Bíblia que eu tenho de um romance, de Camões. De um livro que trata de uma fantasia que nunca aconteceu. Ou de uma crônica que é presumida ou inventada. Essa literatura comum e terrena, eu posso entender dela um pouco. E já vai me servir para passar na prova. Ou já vai me servir como entretenimento. Agora, a Bíblia, eu preciso extrair dela o todo que Deus tem para mim. A porção do dia. Então, meu querido, ore. E se você é alguém que já faz isso, ouça. Ouça o que eu vou lhe dizer. Não procure respostas na Bíblia. Procure por Deus na Bíblia. Essa frase eu quero que você grave ela grande, em letras de forma alta, caixa alta, no vazio, na tábua do teu coração. Não procure por respostas na Bíblia. Procure por Deus na Bíblia. Deus é a resposta para o teu problema. E o problema é que as pessoas buscam respostas na Bíblia. Como se a Bíblia fosse um livro que tratasse das questões humanas. A Bíblia é um livro que trata acerca de Deus. E em Deus o homem se encontra e em Deus o homem se completa. Mas então é preciso encontrar Deus na Bíblia e não respostas. Não se lê a Bíblia com quem lê o horóscopo. Hoje eu não posso sair porque vai chover. Ou hoje eu vou encontrar um rapaz de tal signo e eu vou fazer uma bela amizade. A Bíblia não é um oráculo barato. A Bíblia é a palavra sagrada de Deus. A santa palavra de Deus. A Bíblia é para te levar até Deus e não para te levar a respostas. A Bíblia não é uma cartomante a quem você dá R$20 e ela diz alguma coisa que pode ou não acontecer. Então, essa frase eu quero que você repita comigo. Não procure respostas na Bíblia. Não procure respostas na Bíblia. Algumas pessoas aqui ainda estão pensando em procurar. Mas vamos falar com mais confiança. Diga, não procure respostas na Bíblia. Não procure respostas na Bíblia. Procure Deus na Bíblia. Procure Deus na Bíblia. Porque a Bíblia trata de Deus. Você entendeu isso? Quantos aqui entenderam que a Bíblia trata de Deus? Quando você encontra Deus na Bíblia, Deus te ilumina você. Te transborda da graça dele. Ele te fortalece. Deus te dá uma visão diferenciada das coisas. E aquilo que você antes via como um problema, você passa a ver como
um agir de Deus, um mover diferenciado. E você começa a ter uma leitura da vida que os outros não têm. É comum aquela pessoa que lê a palavra de Deus e ora, ela tem uma devocional saudável, todo dia, ela se destacar e os demais ficarem perguntando para ela, fulano, o que você acha de tal coisa? Quem sabe o que você acha sobre tudo? Porque você se destaca, mas as pessoas pensam que é algo em você. Não é algo em você, é algo em Deus. Acontece que Deus está em você. Porque você tem buscado a Deus na Bíblia. E tem encontrado. Já que você tem se destacado. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, do seu livro profético, ele diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O mesmo livro, o mesmo profeta, capítulo 29, versículo 13, diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você está entendendo onde está o problema? Jeremias profetizou isso num tempo muito difícil. Jerusalém estava sendo invadida, sitiada, estava sendo o povo estava sendo desterrado. Ele falou isso no momento em que estava todo mundo desesperado e com medo de morrer. Ele disse no meio daquele deserto que o povo de Israel estava passando: olha, vocês vão me encontrar se vocês me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. O que isso quer dizer, pastor? Leia a Bíblia com o coração todo na Bíblia. Ore, buscando de todo o coração que Deus te ilumine. Para entender a Bíblia. Se você é alguém que diz assim, eu não entendo bem a Bíblia não, eu não entendo. Eu quero dizer para você que você é alguém que se acomodou a viver sem Deus. Porque você aprendeu tantas coisas. Se você, para sobreviver, tiver que fazer um curso novo, para mudar de função, você faz o curso, passa na prova, passa no concurso e muda de função. Não vai morrer de fome. Você vai se adaptar. É do ser humano. O ser humano se adapta. Eu quero dizer que essa sua sobrevivência espiritual, e dizendo por sobrevivência espiritual, eu estou dizendo que a sua vida, após essa vida, dependem de você conhecer melhor a Deus, através da sua palavra, para atravessar os desertos que a vida propõe. Então, adapte-se. Porque você não quer ler a Bíblia e conhecer a Deus. Você quer que a Bíblia fale com você e, de preferência, o que você quer que ela fale. Não leia sempre os mesmos textos. Tem gente que fica com textos, o Salmo 23 fala tanto comigo. A Bíblia é inteirinho, 66 livros, existem para você ler só o Salmo 23. E digo mais, periga você não fazer ideia do que esse Salmo diz. Não leia só quando estiver bem ou inspirado. Tem gente que espera o melhor dia para ler. Hoje eu estou bem, estou em paz, vou ler a Bíblia. A Bíblia é seu manual de guerra. Leia ele todo dia. Leia todo dia o seu manual de guerra. Como é que você vai guerrear? Como é que você vai vencer? Se você ler só quando estiver bem. Leia com o coração. Leia tudo e leia sempre. Eu não gosto do Antigo Testamento não, pastor, acho difícil de entender. É claro, se você pegar qualquer livro e ler 3 palavras do meio do livro, você não faz ideia do que está dizendo. Mas se você perder um tempo lendo, e ler antes e ler depois, e tentar entender do que está falando naquele capítulo que você começou a ler. Hoje nós temos a Bíblia com título. Nós temos a Bíblia com título hoje. Leia o título, leia o que vem escrito do ladinho do texto. Às vezes algumas Bíblias hoje vêm até com as explicações embaixo. Nós temos a Bíblia na linguagem de hoje, olha que maravilha. Então se você não gosta da tradução que a Almeida fez, que eu acho maravilhosa, mas se você não gosta porque tem palavras de um português um pouco mais antigo, né? Então leia a Bíblia na linguagem de hoje. Mas leia. Leia tudo, leia sempre. Leia todo dia. A sabedoria a gente procura como se fosse prata, como se fosse um ouro, um pedaço de ouro. Aí você vai lá, abre no meio da Bíblia, não entendi nada, fechou. Você não está nem aí para o que você foi buscar. Eu quero que você grave isso. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Não procure respostas na Bíblia. Procure Deus na Bíblia. Não procure respostas na Bíblia. Procure Deus na Bíblia. Como, pastor? Como se fosse prata, como se fosse ouro. Ô, pastor, então eu vou procurar, porque eu gosto de ouro. A minha teologia não é exatamente para você, mas que bom que você está ouvindo. Amém? Continua assim, não desliga esse vídeo. Não troca de canal.
Falou que vai buscar um sociólogo e não vai cavar até chegar no Japão. Estude a Bíblia um pouco de cada vez. Agora eu vou dar uns conselhos bem práticos. Estude a Bíblia um pouco de cada vez. Assim como o maná do deserto, Deus manda a porção diária. Então, todo dia você lê um pouco. Porque cada dia Deus vai mandar uma porção de alimento espiritual para você. Então você lê um pouquinho todo dia. Ora a Deus. Tem uma hora silenciosa no seu dia, uma hora de devocional no seu dia. Eu não sei se todo mundo aqui tem a sua hora de devocional. Tem uma hora no dia, ou não precisa ter uma hora fixa, mas no meu dia eu sempre reservo uma hora para eu ficar com Deus sozinho. Mas tenha um tempo reservado para ler a Bíblia, e aí você faça assim, leia pequenos pedaços. Né? Porque Deus vai mandar como maná sua porção diária de alimento espiritual. Leia só o que você puder meditar, só o que você puder parar e meditar. Não leia um capítulo inteiro, você não vai lembrar o capítulo inteiro depois. Vá lendo até que um versículo específico toque você. Quem sabe você vai estar lendo, e de repente sua cabeça vai explodir. Você vai assim, nossa, olha que palavra tremenda Deus falou aqui. Escolha a profundidade, não escolha a quantidade. E quando essa mensagem atingir você, olha para mim, quando esta mensagem atingir você, medite sobre ela. Esse tempo que você vai usar para você meditar na palavra é o tempo que eu falei com você. Você vai vai anotar isso no seu diário, se você usa diário, vai anotar no papel, vai botar na sua rede social, vai tweetar isso. E toda hora que você tiver um tempo livre, você vai voltar lá e vai olhar para esse texto. E você vai dizer, essa palavra, de manhã eu vi essa palavra, mas não pensei assim. Sobrou uma hora livre, você vai lá e vai olhar de novo. Essa palavra está me incomodando o dia todo. Deus tem algo para mim aqui tremendo. Mas não deixe aquilo que te impactou naquele dia passar. Medite sobre aquilo o dia todo. E aí você vai entender aquele texto lá de Salmo primeiro. Na sua palavra medita de dia e de noite. Você talvez tenha seu horário, o seu tempo de devocional de manhã. Você medita de manhã. Na hora do almoço você olha de novo para aquele texto. Quem sabe de soslaio. Estou te vendo, rapaz. Esse texto está falando comigo hoje. E antes de dormir você vai ler ele de novo. Quando chegar do serviço, depois do banho, depois do jantar. Ao invés de talvez colocar os pés sobre uma pequena banqueta e assistir o Jornal Nacional. Você vai procurar um canto da casa que ele seja melhor, mais agradável. Bota um suco bem saboroso do lado, ou se não tiver, bote uma água gelada, já está de muito bom tamanho. E você vai pegar aquele texto que você meditou de manhã e vai meditar um pouco mais. Eu estou ensinando leis de sobrevivência para o deserto. Diz assim, e acabando o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Eu quero chamar a atenção de você para esse por algum tempo. Muitos comentaristas relacionam a expressão até o momento oportuno, ou por algum tempo, com a luta de Jesus no Getsêmani. Mas tem um teólogo alemão, Fritz Heinecker. Heinecker pensava o seguinte, que a expressão grega akrikaió, deve ser traduzida, ou deveria ser traduzida, como outra oportunidade ou outro momento. Então, essa ideia de que o diabo fala no final do versículo, por algum tempo, ele se ausentou de Jesus por algum tempo, ou seja, até outro tempo, ou até outra oportunidade. O que isso quer dizer com isso, pastor? Eu não quero, eu vou dizer. Os problemas não desaparecem. Vou falar de novo. Os problemas não desaparecem para sempre, não. Você não vai viver uma vida sem problemas. Ninguém tem uma vida só de alegrias. Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom humor, porque eu venci o mundo. Eu consegui passar o deserto, venci o mundo. Eu fui até a cruz, sem que o mundo conseguisse me derrubar. Eu era homem como vocês, mas mesmo assim venci o mundo. Então, não tenha dúvidas ou utopias. E não, por favor, não atribua utopias contadas a você ao Evangelho original de Jesus Cristo, porque elas não pertencem a Ele. Por isso, devemos continuar lendo e meditando na palavra, buscando a Deus, como disse o profeta Jeremias, de todo o coração, lá no 29:13 de Jeremias, de todo o seu coração. O apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte, qualquer um de nós que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente para todos. Se você é alguém que não entende bem a Bíblia, que tem dificuldade na leitura da palavra, peça que Deus lhe dê entendimento, sabedoria, mas peça
Tenha seu momento de meditação. Use a Bíblia como a sua ferramenta de vitória no deserto, de atravessar desertos existenciais, como a sua ferramenta de enfrentar o tentador. Não tenha outros apetrechos místicos, porque isso, além de te enganar, não vai te fazer vencer. Eu estou dizendo aqui, como finalização da minha palavra, o diabo se ausenta por um tempo, o problema desaparece por um tempo, mas novos desertos, novos tempos de dificuldade surgem. Mas o crente, que ele é inteligente, ele é esperto em Deus, e ele está amadurecido, ele aprende uma coisa: meditar sempre, e meditar sempre em oração. Tenha seu tempo com Deus todo dia. Tenha o seu tempo de fortalecer seu espírito todo dia. Seu espírito precisa de forças. Deus abençoe vocês. Dominus Vobiscum.